Abra a palavra do Senhor. Queridos, olha, Deus me deu essa palavra e eu fiquei muito feliz. Muito feliz porque foi algo que começou a desenrolar. Vai pôr os ventiladores virados para frente? Para as crianças. Amém. Lá tem ar-condicionado, viu, queridos? Mas tem um que está com problema. Como é que ficou o negócio do ar? Não, essa semana tem que arrumar esse negócio aí. Amém? Se alguém souber alguém que trabalha com ar-condicionado para dar manutenção, fala com o Bruno aqui. Já? Mas já está certo que ele vai vir? Ah, vai falar, né? Tá bom. Mas se traga mais nome. Nunca é demais. Amém? Deu um probleminha no ar lá. Mas em um só, né? O outro está funcionando. Né? Não, o outro está funcionando. É um só que está com problema. Abra lá. Salmo capítulo 1. Aliás, Salmo não é capítulo. E eu fiquei sabendo isso esses dias. É o primeiro salmo. Por isso chama livro dos salmos. Não é Salmo capítulo 1. É o primeiro salmo. Primeiro salmo. Abre aí. Primeiro salmo. Versículo 1. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Agora eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Obrigado, Vanessa. Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estar na tua casa, pela oportunidade de lermos, sermos ministrados pela tua palavra. Senhor, eu me coloco diante de ti como instrumento em tuas mãos, para que todos nós sejamos impactados, transformados, exortados, consolados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O tema da palavra de hoje é o paralelo entre a evolução. Nossa, que tema. Mas foi isso que veio na minha cabeça. O tema é bonito, mas acho que a palavra vai ser mais bonita que o tema. O paralelo de uma evolução. Qual relação nós podemos estabelecer entre esses dois versículos? Primeiro Salmo, versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nos dois versículos, nós temos uma progressão. Talvez isso fique mais fácil quando a gente observa Provérbios 4, 18. Porque eu estou vendo a vereda do justo, ou seja, o meu caminho, diga assim, o meu caminho precisa brilhar mais e mais. Então, quando diz brilhar mais e mais, quando você levantou hoje, o sol não estava assim. Ele estava mais fraco. A luz da aurora é o amanhecer. Então, a vereda do justo, o meu caminhar, o teu caminhar, precisa ser assim. Começa não muito claro, mas vai clareando. Até ser dia. O dia perfeito é o meio-dia. É quando o sol está a pino. E quando está tudo mais claro. Até ser dia perfeito. Conseguiu ver uma progressão? De 5 horas da manhã até meio-dia você consegue ver que muda as coisas? A tua vida precisa ser assim, a minha vida precisa ser assim. Mas a gente vê no Salmo capítulo 1 também uma progressão. E aqui eu fiquei tão feliz que o Senhor começou a mostrar essas coisas. Porque bem-aventurado, me diz para mim, bem-aventurado o homem, parou, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois diz que não se no caminho dos pecadores, se detém. Anda, se detém. No caminho dos pecadores. Nem se sentou, parou. Anda
detém e assenta. Não é à toa que as coisas estão escritas na palavra do Senhor. Existe uma progressão da evolução do pecado nas nossas vidas. Ninguém vai de 0 a 100 para o inferno, acelerando rápido, não. A jato, não. Nós vamos falar primeiro da evolução do pecado, porque nós precisamos abrir os nossos olhos, amém? Vamos entender então como funciona a coisa. Olha a evolução do pecado. Anda, repete comigo, anda, detém, assenta. É a mesma coisa que anda, para e senta. Anda, para e senta. Para o pecado é assim. Com o Senhor é, levanta, caminha e corre. Mas para o pecado é, anda, repete comigo, vai. Para e anda, para e assenta. Anda, para e assenta. E aí o que acontece? Anda. Muitas vezes você está caminhando e o caminho do Senhor, servindo a Deus. E como funciona a trajetória do pecado? Como que o pecado evolui na minha e na sua vida? Você começa a andar no conselho dos ímpios. Você começa a caminhar entre os dois caminhos. Uma hora você está servindo a Deus, outra hora você está servindo ao mundo, servindo a Satanás. Você está dando vazão para a tua carne. Aí depois você volta para Deus no domingo. E depois você continua andando sobre o conselho dos ímpios. Vem a palavra de Deus no domingo e você se alegra. E a palavra de Deus diz, o Senhor não te faltará, amém? Mas aí na segunda-feira você fica desempregado. E aí você vai e olha para o caminho, para o conselho dos ímpios, que diz, olha, vai te faltar. Se você não conseguir um emprego, vai te faltar. Se você não se esforçar, não vai acontecer nada na sua vida, viu? E aí você volta e o Senhor diz assim para você, olha, eu sou a tua força, eu sou o teu escudo, eu te sustento, anda na minha presença e ser perfeito. E aí você se alegra de novo, mas você volta para casa e tem a dívida, e tem uma situação te esperando, e você volta a andar sob conselho de ímpios. O pecado começa assim. Você ora confia e atenta para as coisas de Deus, e ora você se desvia e começa a caminhar sob o conselho dos ímpios, sob o que o mundo diz. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Pouco importa, ou melhor, nada importa o que o mundo diz sobre você, meu querido. Não sobre a tua fama, a tua reputação, mas sobre o que o mundo diz que vai acontecer com você. Nada importa. Nada, o dólar alto, o dólar baixo, para o cristão não muda nada. 2, 3, amém, aleluia. Glória a Deus, ainda tem gente que vai ser sustentada. Dólar alto, dólar baixo, euro alto, euro baixo, carro com IPI, sem IPI, isso não importa. Porque quando Deus quer te dar, Ele envia um desconhecido e te abençoa. Amém, Marcos e Vani? Ele perguntou quanto estava o dólar? Não. Ele perguntou a taxa de juros? Importou os juros? Porque quando Deus quer, Ele te abençoa. Eu e você precisamos andar conforme a vontade do Senhor. Eu e você precisamos ter como número 1 nas nossas vidas, agradar ao Senhor. Ah, mas eu fiquei desempregado, o Nilson está aqui com a gente hoje, glória a Deus, ele e a família. Está faltando alguma coisa lá, Nilson? Não, né? Está faltando, Selma? Não, importa o desemprego? Deus abençoa, Deus abre portas, Deus te abençoa quando você confia nele. É assim que a coisa funciona. Primeiro passo, você começa a andar sob o conselho de Deus. Você não parou. Entendeu? Ainda não parou. Nós vamos falar do parar. Você ainda está andando. E você fica cocheando, como diz a Bíblia, entre dois caminhos. Ora eu ando firme em Deus e na palavra dele. Ora eu ando segundo o curso deste mundo.
Qual é a ordem? Anda. Eu quero que você fale para a gente gravar. Fala comigo bem alto, vai. Então o anda a gente já viu. O que acontece aqui, né? No detém. Eu estou andando e estou no caminho do Senhor. Veio a palavra, eu recebi, fui cheio do Espírito Santo, voltei para a minha realidade e mais do que ouvir o conselho dos ímpios, eu começo a parar no caminho dos pecadores. Eu começo a parar e olhar e contemplar. Puxa, até que é bom o caminho dos pecadores. O salmista, no Salmo, se eu não me engano, 73, disse assim. Vamos ler, porque aí eu não vou. Vamos achar. Eu acho que é Salmo 73, vamos lá. Tem que ser. É isso, de Asaf. Salmo 73. Asaf, um tremendo levita, hein? Salmo 73 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Você concorda? Então tá. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Está vendo? Ele estava andando no caminho do Senhor, mas começou a andar sob conselho de ímpios. Começou a contemplar. E ele diz, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase eu caí. Ele chegou a parar. Asaf foi até o estágio número 2. Do pecado, ele parou. E aí diz aqui, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e forte, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. A impressão que ele teve é, parei, como os ímpios são fortes, são, né, tem vigor. Olha lá, eles nunca ficam doentes. Olha o tanto de dinheiro que eles têm. Tudo que eles querem, eles têm. Senti inveja deles. Parou. E aí o que ele continua dizendo? Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura. Do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Te parece alguma coisa atual isso? Hã? Quando você para olhar também aqueles que têm dinheiro, aqueles que levam uma vida aparentemente boa, quando você atenta segundo o filtro da palavra de Deus, você começa a ver tudo isso também sobre eles hoje? Então o homem continua o mesmo, né? Podre. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Olha o que Asaf estava falando. Eu estou vendo esse pessoal do mundo tudo prosperando. Não valeu nada a minha santidade. Não valeu nada eu ter dedicado minha vida ao Senhor. Perdi tempo. Devia estar aí nos baile funk. Imagina Asaf ouvindo um funk. Certamente ele teria um colapso. Ele ia encontrar o Senhor. Eles não estavam preparados para ouvir esse lixo. E aí, Asaf fala assim, olha, foi inútil eu ter me santificado. Não valeu de nada. Olha o que ele começou a falar. Para você ver como é o caminho dos pecadores. Anda, para e assenta. Ele já estava parado aqui. E aí olha só. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. A Ivani trouxe o testemunho aqui e falou, poxa, quando eu era do mundo, tinha as coisas, às vezes, né, encarava, fazia isso, e agora com o Senhor, a cada manhã é uma dificuldade, é um aperto, é uma luta. É assim com você também? Hã? Então a gente serve o mesmo Deus, viu, Ivani? É o mesmo Deus que gosta de apertar o servo dele.
Aí veja só. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Amém? Só consegue voltar a andar quem já parou no pecado quando entra no santuário de Deus. Amém? Você conhece alguém que está parado no pecado? Se você conhece, leve-o ao santuário do Senhor. Leve-o à presença de Deus. Porque só quando a gente entra no Santo dos Santos, com o coração quebrantado, humilde, a gente consegue voltar a andar. Amém? Vamos voltar então para a situação da evolução do pecado. Primeiro vocês estão... E não é porque é de manhã, porque de noite acontece a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Para. Contempla, a coisa fica legal. Porque quando você está andando muito rápido, você não consegue prestar atenção, não é verdade? Quando você está olhando uma coisa pela janela do carro, o carro está muito rápido, você fica doido porque você queria prestar atenção. Aí você fala, dá uma rezinha que eu quero ver o número do telefone daquele restaurante, Aí você dá uma rezinha e para. Quando você para, você presta atenção. Começa a desejar, começa a querer aquilo. Nem se detém no caminho dos pecadores. O pecado começa a ser desejado por você. E você parou. E por último, assenta, amém? Se assenta. Assentou é o fim. É o último estágio do pecado. Você caminha, de vez em quando, presta atenção, e ali, se você entrar no santuário do Senhor, você começa a voltar a andar. Mas se você se assentar, meu querido, o assentar é, quando você senta, tem gente que senta por qualquer coisa, mas normalmente quando você senta? Quando você está? Você senta para se acomodar, amém? Você está bem acomodado com essa cadeira? Está bem acomodado? Então tá gostoso, né? A cadeira do pecado é melhor que essa. É poltrona do pecado. É poltrona com controle remoto. Aquela poltrona do papai, sabe? Sabe aquela poltrona do papai? Que levanta o pé. Poltrona do diabo. O diabo não te dá cadeira de plástico não, querido. Ele quer que você fique assentado gostoso. Ele dá ar-condicionado, porque mal sabe o que você vai enfrentar lá no inferno. Se aqui está quente, você já imaginou o que é arder no fogo do inferno? Eu estou sentindo as gotas escorrerem aqui. Ó. Eu estou caminhando e vai passeando as gotas assim pelo meu corpo. Você já imaginou no inferno? Choro, pranto, ranger de dentes, agonia, aflição. Churrasco de gente. Não é picanha não. Vai derreter. Imagina, você se assenta na roda dos escarnecedores, é a poltroninha de Satanás, com sala exclusiva, com home theater, para ver o Big Brother. Queima Jesus! Venha a poltroninha, para você ver aquela série, para você ficar entretido, para você não querer saber de ler a Bíblia, para você ficar viciado e tomado. É a poltroninha para te fazer entrar no site pornográfico. É a poltroninha para você, irmã, começar a achar que não precisa mais se santificar e que pode, vamos liberar geral. Fiquei feliz que as irmãs solteiras, por enquanto, foram ontem no cinema. Fiquei feliz por vocês. Se unam. Não deixa qualquer príncipe que é sapo chegar na vida de vocês, não. Tem que orar muito, sapo. Tem que virar príncipe. Amém? Isso aí. Se unam. Se unam. Não se abre para qualquer Zé Ruela que vier falando, bonitinha, tá cheirosa. Tá lindinha. Não. Diz para ele, vai orar. Vai orar. Obrigado, Vanessa. Tá evoluindo, hein, querido? A coisa tá evoluindo, hein?
Só falta o ar-condicionado. O pastor Marcelo falou que ele quer também, mas ele quer Bonafonte. Coisa evolui. Eu sou mais, né? Glória a Deus. Meu irmão, atente para aquilo que acontece. Assentar é se acomodar. Você parou, olhou, gostou, santuário do Senhor ou poltrona do capeta? Santuário de joelho no Senhor ou assentado no ar-condicionado? De joelho no deserto, no monte do Senhor, ou assentado frente ao BBB? Eu vou assentar. Afinal, eu mereço um descanso. Quem aqui não merece descanso? As mãozinhas levantaram e curvaram, levantaram e curvaram. Pergunta de pregadora capciosa, né? Levanta a marcha. Eu preciso, mas não preciso. Agora não. Agora dá para trabalhar para Jesus. Hã? Meu irmão, é nessa hora que você tem que decidir. Porque quando você se assenta, você já concorda com a situação. Ela já começa a fazer parte da sua vida. E aí entra aquilo que a gente costuma dizer, que o pastor Marcelo trouxe na semana passada. É o nada a ver. É o normal. Ah, normal. Pega nada. Não pega nada. Eu, minha família, Leni, nós estamos quebrando aquilo que muitas vezes a gente não estava atentando e estava muitas vezes considerando como normal. É um exercício que toda família deve fazer, amém? Sempre revisar os seus valores. Porque muitas vezes as coisas permeiam e acessam as nossas vidas e a gente não percebeu. Quando você vê, a vida está gostosa, o salário está caindo, o chefe está te amando, você trocou o carro, você está com a casa nova, é o piso bonito, e daqui a pouco você está girando na cadeira do capeta. E a gente esquece que quem permitiu tudo aquilo para nós foi o nosso amado, que só espera que estejamos na presença dele com um coração puro e com mãos limpas. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não jura enganosamente e que não entrega a sua alma à vaidade, amém? Esse subirá ao monte do Senhor. Glória a Deus. Falamos demais de pecado, vamos falar da bênção? Esse lado está fraco, esse lado quer pecado, quer ouvir sobre pecado, esse lado precisa de mais ministração sobre pecado. Vamos falar das bênçãos? Amém. Glória a Deus. Voltando para o livro de Provérbios, aquele texto que a gente leu, o 4,18, diz que o caminho do justo, a vereda, o caminho daquele que serve ao Senhor, ele é como a luz da aurora, brilha mais e mais até ser dia perfeito, não é? Então, brilha mais, brilha sempre mais. Qual é esse dia perfeito? Eu falei do meio-dia, mas eu posso também aqui me apropriar do que diz a palavra do Senhor, lá em 2ª carta de Pedro. Vamos abrir lá? 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então eu posso te dizer, a tua vida precisa brilhar mais e mais, até chegar o dia do Senhor, amém? Esse lado está gostando da bênção, esse lado aqui, esse lado está querendo mais prova. A tua vida, o teu caminhar vai ser brilhando mais e mais, até o dia da volta do Senhor. Amém. Gostaram da bênção agora? Agora não chamo mais atenção, da próxima eu só ministro o pecado aqui. A evolução do pecado para cura. E os irmãos aqui gostam da bênção desse lado aqui. Olha lá, ó. Gosta da bênção aqui também? Ó, gostou, né? Aleluia, amém. Então brilha mais e mais. Segundo, abra a palavra de Deus. Não precisa, Mateus 5,14 diz assim: vós sois a sombra do mundo, amém? Amém? Amém. Quem é sombra do mundo aí? Vós sois a luz do mundo, amém? A glória. A luz tem que brilhar. A luz tem que brilhar.
Os crentes já gostaram de sombra. Crente que gosta de sombra é porque ela está na cadeira. Está na poltroninha do capeta. A sombra é boa na poltroninha. Vem massagem a poltroninha do diabo. Massagem para você não levantar. A palavra de Deus vem para você, desperta tu que dormes. Você diz, não, vou continuar dormindo, porque a massagem do capeta está boa. Ele vem com carinho. Ele até faz a unha para fazer massagem em você, para não te furar. Oh. A Rosana, sai. Manicure do inferno. Sai para lá, Satanás, para trás de nós. Brilha mais e mais. Você precisa brilhar. O teu caminho vai brilhar à medida que você cumprir o propósito de Deus. Quando você cumpre o propósito de Deus, obedece a palavra do Senhor, ouve e atenta e pratica. Ah, meu querido, aí a luz de Jesus começa a brilhar cada dia mais na tua vida. Brilha mais e mais. E eu vou te dizer uma coisa, não tem como esconder, porque a palavra de Deus diz assim, não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não pode se esconder. Não tem como se esconder. Ai, mas como que eu vou brilhar? Vai brilhar naturalmente. O sol não está lá gritando, oh, luz. O sol não está lá assim, luz. Vai terra, veja a minha luz. Ele brilha. Ele brilha. Ele vai dar o rolezinho dele à noite. Para nós ele está dando o rolezinho dele. Ele vai brilhar em outra banda, meu querido. É assim, às vezes a pessoa fala assim, mas cadê fulano? Fulano, eu, crente, sou como o vento, que vem, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, diz a palavra de Deus. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Cadê? Fui. Filipe com o eunuco, vem, que me impede de ser batizado? Nada, tem água, vamos, batiza, cadê? Filipe, fui. Foi brilhar em outra banda. Você tem que ser assim, vai brilhando onde você estiver, brilhe a luz de Jesus. Não deixe, as situações fazerem você se apacar, ficar ali empacado, ficar parado, assentado. Não, brilha mais e mais. A cada dia, brilha a vontade de obedecer, brilha a santidade, brilha a obediência, brilha a submissão, brilha a humildade. Deixa isso brilhar, meu querido. Amém? Glória a Deus. Então, brilha mais e mais. E tem mais duas coisas que o Senhor me trouxe à memória, para que eu compartilhasse com vocês, de progressão na bênção. Então a primeira é brilhar. Lá no pecado era o quê? Anda, para. Aqui, para a bênção, é brilha, de fé em fé, e de fé em fé, não, meu Deus. É brilha, transforma, e tem fé. Brilha, transforma e tem fé. Brilha mais e mais, nós já vimos. Vamos agora para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ver aqui como que a gente é transformado. Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 18. Vou esperar você abrir enquanto eu abro a minha água geladinha. Estou derretendo, hein? 2 Coríntios 3,18, abriu? Amém? Olha o que diz. E todos nós, diz para o seu irmão, é para você também, fala para ele. Mostra o dedinho de profeta bonitinho para ele. Fala assim, é para você também, fala para ele. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de quê? Do quê?
na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu e você, olhando para o Senhor, olhando para a palavra, nos inserindo no contexto da palavra, somos transformados de glória em glória. É uma caminhada de brilho em brilho, mas também é de glória em glória para transformação. Eu e você hoje precisamos ser melhores do que ontem. Amanhã seremos melhores do que hoje. Assim é a nossa caminhada, amém? Enquanto no pecado é anda, para e assenta, aqui é brilha, é transformado de glória em glória. É transformado de glória em glória. Nós somos transformados na imagem daquele que nos criou. Somos transformados na imagem de Jesus, meu querido. É assim, é com o rosto desvendado, é chegando diante de Deus sem máscara, é chegando diante de Deus com sinceridade, falando: Senhor, realmente eu tenho uma falha forte, grande na minha vida, eu tenho um desvio de caráter, eu tenho um problema sério de pecado, e eu quero, Senhor, lançar sobre Ti e tomar um posicionamento diante de Ti. Conto com a Tua ajuda, me transforma de glória em glória, porque eu quero olhar na Tua palavra e Te ver, Senhor. Me transforma de glória em glória. Que essa seja a nossa oração. Senhor, que eu brilhe mais e mais a cada dia, e que eu seja transformado de glória em glória na Tua imagem, Senhor. Que eu me pareça mais contigo, porque certamente quando vier o dia do Senhor, diz a Bíblia que seremos num piscar de olhos transformados. Num piscar de olhos. Foi já. Foi outro. Fomos transformados. Mas agora é a minha luta, é a tua luta de busca, de santidade, de entrega, de posicionamento contra o pecado. Amém, irmão? Amém, irmã? Glória a Deus. E a última fase. Romanos capítulo 1. Abra a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos 1, achou? Achou? Tem gente procurando no índice, na melancia, carta de Paulo aos Romanos, depois de Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 2 livros antes de Coríntios. Onde você estava? Romanos, capítulo 1, achou? Amém. No versículo 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Repete comigo, vai. De fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Brilha mais e mais, é transformado mais e mais de glória em glória, e aí a tua fé começa a ser acrescentada, e você começa a ver os milagres, as maravilhas do Senhor na tua vida, porque você passa a viver pela fé. Você brilha, você é transformado, e a fé é acrescentada ao teu coração. Viva por fé. Não olhe o tamanho das tuas dívidas, olhe o tamanho do teu Deus. Quem te sustenta não é teu emprego. Diga isso comigo. Quem me sustenta não é o meu salário, mas é o meu Deus. Talvez muitos irmãos não saibam, mas o nosso irmão Levi, que tem tomado um posicionamento para consertar as coisas na vida dele, tem se empenhado, e nós temos acompanhado a vida dele dia após dia. Sofreu uma afronta no seu trabalho, sofreu uma afronta porque estava fazendo a coisa certa, foi afrontado e muitas vezes até incompreendido por outras pessoas. Mas eu sei, e eu digo aqui junto com vocês, que Deus é quem te sustenta. Ele é quem abre portas onde não tem. E em tudo que você tocar a tua mão, em obediência, será multiplicado em nome de Jesus. Assim será com a tua vida também. Anderson, sobre a tua vida também. Creia, o teu posicionamento deve ser sobre a palavra de Deus, porque o justo vive pela fé.
Isso serve para você. Se tem alguém aqui ainda em alguma dificuldade, creia, você viverá pela fé. Deixa a luz brilhar, porque Deus vai te transformar. A palavra dele vai te transformar. E de fé em fé será acrescentado na tua vida. E você viverá pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Ah, mas a fé não me dá salário. Não, a fé te dá um Deus que provê, que é dono de todo o ouro e de toda a prata. A fé não dá salário, porque salário é miséria. Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Agora o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Bíblia diz, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, e na sua mão a força e poder. Aleluia! Esse é o Deus. Você levantou cedo, veio para cá, é por causa desse Deus Todo-Poderoso. É que merda subiando arabás. É esse Deus que não deixa faltar nada para aquele que o serve. O salmista disse, eu fui moço, agora eu sou velho. Davi disse, e eu nunca vi o justo a padecer necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isaías, ele disse que nunca se ouviu, nem se viu falar de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Não espere no retorno do teu currículo. Não espere na resposta das agências de emprego. Amém, Roberto? Amém, Roberto? Amém? Não espere. Talvez muitos de vocês não saibam, mas o nosso irmão Ricardo e o nosso irmão Roberto, que está aqui com a gente, assumiu um posicionamento. Essa semana perderam o irmão deles. O irmão deles foi assassinado essa semana. Mas eles estão aqui adorando o Senhor e servindo ao Deus Todo-Poderoso. Estão aqui entregando a vida deles ao Senhor, o que eles podem. Porque agora é tempo de santificação. E o Roberto, falei isso porque ele está procurando emprego. E eu digo para você também, o Nilson também, que está aguardando uma porta de emprego, e outras pessoas que estão aguardando. Eu quero dizer, quem abre porta é o Todo-Poderoso. Ele, quando abre, ninguém fecha. Relaxa, relaxa em Deus, confia em Deus. O relaxa que eu digo é confia, não se estressa. Ai, mas é pouco. Ai, mas, meu querido, quanto vale a tua comunhão com Deus? O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Amém? Assim será a tua vereda, próspera, em nome de Jesus. Mas saiba, viver de fé em fé, exige posicionamento. Amém? A fé é um motor que move a mão do Senhor. Fé é o motor que move os céus ao teu favor. Depois você lê capítulo 11 de Hebreus, livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Pela fé, primeiro explica o que é a fé e depois começa a falar. Pela fé, Abraão viveu isso, pela fé Moisés, pela fé Davi, pela fé outros servos do Senhor. Oxalá esse capítulo continue sendo escrito, dizendo pela fé o Levi, pela fé o Mer, pela fé a Andressa, pela fé o Luciano, pela fé o Anderson, pela fé o Fábio. Continue escrevendo essa história, meus irmãos. É pela fé. Creia, porque Deus certamente está pronto a te abençoar, amém? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma curiosidade. Eu fui procurar. A gente vê muito as pessoas falando de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, não é isso? Não existe esse versículo na Bíblia. Procurei, mas não encontrei. Eu encontrei de fé em fé, eu encontrei de glória em glória, mas não encontrei de vitória em vitória. De qualquer forma, eu sei que o Senhor é aquele que acrescenta vitória ao seu povo, amém? Isso é só uma curiosidade. Vamos adorar o Senhor? Vamos? Vamos. Oh, aleluia.
aquele que nos transforma, aquele que derrama sobre nós o seu Espírito. Aleluia.